Hoje as crianças maiores não terão aulinha, então os professores e crianças da classinha dos menores podem se dirigir. Lucas trará para nós o penúltimo estudo dessa série, Cristianismo e Política. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, mais um dia de vida. Obrigado pela tua casa estar aberta. Obrigado pelo teu servo que preparou mais este excelente estudo. Eu louvo pela sua vida e peço que use agora a vida dele para nos abençoar. Te agradeço pelas crianças, professores, pela EBF que tivemos essa semana. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para vocês, por gentileza, o nosso projetor, ele é pequeno. Se vocês puderem sentar-se mais à frente, concentrar mais aqui, eu agradeço vocês. Bom dia, pessoal. Antes da gente iniciar, de fato, queria compartilhar primeiro um versículo, antes de falarmos qualquer coisa, que está em 1 Samuel 8, e a gente vai discorrer um pouco dele nesse estudo também, que diz assim: Ele disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, tomará as vossas filhas, tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia bradarei por causa do vosso rei, mas o Senhor não vos ouvirá. E também em Agostinho de Hipona, na Cidade de Deus, no livro 5, quarto, ele vai dizer: retirada a justiça, o que são os reinos senão grandes faixas de pirataria? Então, assim, para começarmos hoje a quarta palestra dessa série, eu já também antecedendo o nosso encontro sobre a cosmovisão reformada, sobre a política, eu gostaria de começar hoje quebrando o gelo, mostrando um videozinho. Eu tentei colocar ele no PowerPoint e conectar na mesa, mas não deu muito certo. A gente vai tentar fazer uma gambiarra com o microfone. Aí eu vou pedir para a Lara me ajudar, né? A gente vai botar no YouTube direto. Pode ir? Pode pôr, Lara. Essa é uma série de uma cena de uma série famosa chamada Parks and Recreation, não sei se já ouviram falar. É uma série de comédia bem engraçada. Deu certo? Se não dá, não tem problema. Pode soltar daí mesmo. Aí. Olá? Olá? Eu posso ajudar? Oi, minha sala tá fazendo uma excursão aqui. Eu tenho que entrevistar alguém para o trabalho da escola. Tá bom. Você pode esperar naquela mesa e em 1 hora alguém vai aparecer por aqui. Mas você já não tá aqui? Não? Olha, garotinha, podemos deixar isso para outro dia? É irritante ver você ficar sentada aí. Mas tenho que entregar o trabalho amanhã. É sobre o quê? A importância do governo. É mesmo? Nunca é cedo demais para aprender que o governo é um porco ganancioso, que mama nas tetas dos contribuintes até que todos fiquem com os mamilos doloridos. Eu vou ter que usar outra metáfora com essa menina de 9 anos. Qual o seu nome, senhorita? Lauren Berkos. Lauren. Meu nome é Ron Swanson. Eu vou lhe contar tudo sobre o mundo miserável e bagunçado do governo local. Tem uma sujeira no seu bigode. Não seja insolente, Bercos. Vamos começar. Vida, liberdade e propriedade.
Isso é John Locke. Este é o seu almoço. E você pode fazer o que quiser com ele, certo? Se quiser comer tudo, ótimo. Se você quiser jogar tudo no lixo, a escolha é sua. Mas aí venho eu, o governo. Eu pego 40% do seu almoço. E é assim, Lauren, que funcionam os impostos. Isso não é justo. Tá aprendendo. Imposto sobre ganho de capital. E assim, Lauren, é como o governo federal acabou com este país. Lauren, pronta para ir embora? Bem, acho que está na hora de ir para casa. Gostei muito de conversar com você. Você é, e isso não é piada, mais inteligente que muita gente que trabalha neste prédio. Também gostei da nossa conversa, Sr. Swanson. Ron. Espera, eu tenho uma coisa para vocês. Esta é uma mina Claymore. Use-a para proteger sua propriedade. Obrigada, Ron. Não é de quê? É o Ron Swanson. Sim, sou. Pois O não. que exatamente você ensinou à minha filha? Você deve ser a senhora Berkowitz. A Lauren tinha que fazer um trabalho sobre a importância do governo. E olha só o que ela escreveu. Nenhuma. Tá bom. Tá bom. Isso é piada. Pode voltar nos slides. Uma cena engraçada e trágica pela realidade. Então, ali a gente tem o Ron ensinando a criancinha como funciona, qual a importância do governo, né? E nas nossas 3 primeiras palestras, nós caminhamos ali um caminho longo, denso, né? Às vezes pesado. E nós desmontamos ali a dialética entre liberalismo e conservadorismo. Nós expusemos o rastro de sangue que foi gerado pelos ídolos coletivistas do nacionalismo, do socialismo. Desmistificamos a religião secular moderna, que é a democracia. E hoje nós vamos entrar nas raízes dessas ideologias, porque nós precisamos responder uma pergunta fundamental da filosofia política, que é qual é o papel do Estado. Então, qual que é a narrativa oficial que vai ser ensinada desde o jardim de infância até as bancas de doutorado? Que o Estado ele é um arranjo indispensável, civilizatório, uma instituição benevolente, sem qual a humanidade ela se afogaria no mar de barbárie. Só que, será que isso é historicamente verdade? Será que a existência do Estado como monopólio territorial de violência legítima, da tributação coercitiva, ela possui um respaldo bíblico? Coerência lógica? Ela possui validação científica até mesmo? Ou será o Estado, como sugeria a tradição do direito natural, uma vertente mais libertária, talvez, um grupo de banditismo organizado que conseguiu contratar os marqueteiros e teólogos para poder santificar a sua pilhagem? Então, para responder essa questão sem cair em emotividade rasa de discursos partidários, nós vamos usar uma metodologia rigorosa. Nós vamos investigar a sociologia histórica, de como os estados realmente nasceram. Nós também vamos analisar a lógica econômica deles, a teoria de escolha pública, e nós vamos fazer também exegeses bíblicas que falam sobre exatamente isso, o Estado. Que em 1 Samuel, como nós já vimos no começo, temos outra em 1 Reis 21 e também Romanos 13. E nós vamos tentar confrontar a tese estatal e a tese também libertária com a teologia reformada, sobre o que é realmente o papel do Estado. Passou o vídeo. Aí. Então, se nós se perguntarmos para um professor de filosofia, como que o Estado surgiu? Ele vai certamente ali citar quem? Quem é o pessoal de filosofia? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Os 3 principais. Ele vai falar também sobre o estado da natureza, sobre como os homens, cansados do caos, eles se reuniram numa grande fogueira primordial e assinaram o que eles chamavam de contrato social, entregando ali parte da sua liberdade para um soberano que garantisse a paz e a segurança de todos. Essa é uma das maiores fábulas da história do pensamento humano. Não existe um único registro histórico, arqueológico, até mesmo antropológico, de qualquer civilização na Terra que tenha fundado um Estado através do contrato social voluntário. Ninguém nunca, jamais assinou uma procuração dessa. Então, como que o Estado realmente nasceu? Então, a ciência histórica e a sociologia, elas vão nos dar uma resposta que é muito menos romântica do que essa que nós ouvimos e muito mais brutal. Então, nós voltamos lá para o sociólogo Franz Oppenheimer, não confundir com o pai da bomba atômica, mas lá de 1943, ele escreve na sua clássica obra O Estado, e ele dividiu as formas pelas quais os homens ele pode satisfazer as suas necessidades materiais de 2 métodos fundamentais.
os meios econômicos e os meios políticos. Então, pelos meios econômicos, ele satisfaz o trabalho produtivo e a troca voluntária no mercado livre. Então, produção e comércio. Nos meios políticos, existe a coerção e apropriação não compensada de trabalho alheio, trabalho dos outros, roubo e pilhagem. Então, Oppenheimer ele demonstra que o mercado livre ele é a organização dos meios econômicos e o Estado, por sua vez, é a organização institucionalizada dos meios políticos. E aí, como surgiu, né? Exatamente. Vamos entender a história de como surgiu o Estado. Então, na antiguidade, existiam bandos nômades, que eram saqueadores, que invadiam vilas de agricultores pacíficos. Então, eles matavam os homens, eles violentavam as mulheres, roubavam as colheitas, eles queimavam as casas. Só que, em um certo momento da história, esses líderes desses bandos saqueadores, eles tiveram ali um estalo de inteligência econômica. Porque eles perceberam que se eles queimassem a vila e matassem os agricultores, era uma estratégia que seria muito ineficiente ao longo prazo, porque no ano seguinte não teria nada para roubar. Então eles falaram, não, a gente precisa mudar isso. Aí assim surge o que o economista sociólogo Marco Olsen, ele batizou de a transição do bandido nômade para o bandido estacionário. Então o bando armado ele vai decidir o quê? Se fixar na vila. Então eles vão dizer para os agricultores, ó, então a partir de agora, hoje nós não vamos mais queimar suas casas. Em vez disso, nós vamos proteger vocês dos outros bandos saqueadores rivais. E em troca dessa proteção, vocês vão nos entregar 20% de tudo que vocês produzirem todos os anos. E se vocês se recusarem a nos pagar, nós mesmos queimaremos as suas casas e os mataremos. Então aí está a verdadeira certidão de nascimento do Estado. O Estado ele não vai nascer de um contrato social pacífico entre cidadãos livres. Ele nasce de conquista, de subjugação, de institucionalização da extorsão. Então, o imposto nada mais do que a evolução do tributo pago ao bandido estacionário para que ele não nos destrua. E aí o jurista e economista francês Frédéric Bastiat, ele escreve no livro A Lei, ele resumiu essa perversão, né? Ele diz assim, a lei pervertida, a lei, e com elas todas as forças coletivas da nação. A lei, digo, não somente desviada do seu objetivo, mas aplicada para perseguir um objetivo diretamente oposto. A lei transformada em um instrumento de todas as cobiças, em vez de ser o seu freio. A lei cometendo ela própria a iniquidade que deveria punir. Então, o Bastiat, ele vai cunhar o termo pilhagem legal. Então, quando é um indivíduo comum, ele aponta uma arma para a cabeça do seu vizinho, ele vai exigir ele 30% do seu salário. Sob o argumento de que ele vai usar esse dinheiro para pagar a escola do próprio filho, nós vamos chamar isso do quê? De assalto à mão armada. E daí a gente vai mandar esse cara para a cadeia. Só que quando esse mesmo indivíduo ele vai se juntar num grupo, ele veste um terno, ele vai colocar uma faixa presidencial, uma toga de juiz, ele faz exatamente a mesma coisa, só que usando um pedaço de papel chamado Diário Oficial, aí a sociedade secularizada vai se ajoelhar e vai chamar isso de justiça social ou exercício de cidadania. Aí tem um cara chamado Albert J. Nock, ele foi ensaísta americano, e ele escreveu na sua obra O Nosso Inimigo. Eu vou deixar todas as referências no final. Ele expõe nessa obra a assimetria moral que é inerente a essa estrutura. Então o Estado ele assume para si prerrogativas que seriam consideradas crime hediondos, se fosse praticado por qualquer cidadão comum, não cidadão privado. Então, quais são essas coisas, essas críticas, né? O monopólio da alteração da moeda, chamado ali, hoje nós chamamos isso de política monetária, inflação. O sequestro, hoje nós chamamos de recrutamento militar compulsório. A extorsão mediante ameaça, que nós hoje chamamos de tributação. E o assassinato em larga escala, que hoje nós chamamos de guerra. Então, se a sociologia histórica ela vai desmascarar a origem do Estado, do outro lado nós temos uma parte muito interessante, que é a ciência econômica desmoronando a ilusão da sua eficiência e também da sua benevolência. Então, por mais de um século, os economistas intervencionistas eles trataram o Estado como se fosse uma espécie de entidade benevolente. Então, a premissa, que é uma premissa ingênua, né, era a seguinte: o mercado privado ele é cheio de falhas. Ele é guiado por egoísmo do lucro, aqui dessa lateral. Precisamos de um ente, então, que seja sábio, que seja angelical, que seja neutro, o Estado, para poder intervir nessa economia e corrigir essas falhas e maximizar o bem-estar social. Só que essa ilusão ela foi varrida do campo da ciência econômica com a emergência do que nós chamamos de teoria da escolha pública, Public Choice Theory, que foi desenvolvida pelo James Buchanan, que ganhou o Prêmio Nobel em 1986, e também o Gordon Tullock. O que é a teoria da escolha pública? Ela aplica as premissas da análise econômica aos próprios agentes estatais. Então, ele faz uma pergunta
porque é desconfortável, né? Na época. Hoje, até hoje também, né? Só que é uma pergunta muito óbvia. Que é, por que nós deveríamos supor que um ser humano, quando ele vai atuar no mercado privado, como comprador e vendedor, ele é movido pelo seu próprio interesse, só que no momento que ele passa num concurso público, ou ele é eleito por um mandato político, ele vai sofrer uma santificação instantânea e vai passar a agir exclusivamente pelo bem comum da população. Qual que é a resposta empírica disso? Ele não muda. Os políticos, os burocratas, os juízes, eles continuam sendo seres humanos caídos, guiados pelos seus próprios interesses pessoais. Então, eles vão atrás de aumento por orçamento para seus departamentos, poder, prestígio, reeleição, o favorecimento do grupo social, dos grupos, né, que nós chamamos de lobbies, que vão financiar suas carreiras. Então, o Estado ele não é um ente benevolente abstrato, ele é um sistema de indivíduos que usaram o monopólio da coerção para canalizar recursos da sociedade, que é produtiva, para os seus próprios bolsos, o chamado do rent seeking. Então, os interesses só mudam. É a mesma coisa. Então, além da inviabilidade moral do burocrata, existe também uma limitação lógica e matemática, que é intransponível, que impede o que o Estado vai gerir ou a sociedade com eficiência, que é o que é chamado de o problema do cálculo econômico. É uma coisa que até que a gente já falou, né? Foi formulado pelo Ludwig von Mises, de 1973. E depois ele foi aprofundado também pelo Hayek. Então, o que Mises faz? Aqui nós temos o paradoxo do Hope e o nó de Mises. Mises ele prova que quando o Estado ele vai assumir o monopólio no setor, seja esse setor a segurança, a justiça, a saúde, a educação ou a moeda, ele destrói a propriedade privada e o livre mercado nesses setores também é destruído. E sem o livre mercado não existe preços formados voluntariamente pela oferta e pela demanda. E sem preços reais, não é que nem é a vontade do Estado de fazer isso, é uma impossibilidade matemática. É matematicamente impossível realizar um cálculo econômico. Então, como que um burocrata estatal centralizador ele pode saber quanto que ele deve investir na construção de uma estrada, qual que é o salário justo de um juiz, ou quantas escolas devem ser erguidas num bairro? Ele não tem como saber, porque ele está operando no escuro. E qual que é o resultado disso? Um resultado inevitável no monopólio estatal é o desperdício colossal de recursos que são escassos, a proliferação da corrupção e a deteriorização de qualidade de serviço e o encarecimento contínuo via tributação e inflação. E aí nós temos o paradoxo de Hope, né? Um economista também. Ele faz a crítica ao monopólio estatal da justiça e da segurança. Então o Mises ele vai muito no sentido da economia, enquanto o Hope ele vai no sentido da justiça e da segurança. Então ele vai trazer um dilema para a gente, né? Se nós reconhecemos que o monopólio em qualquer setor econômico, seja no fornecimento ali, sei lá, de leite, de carne, de computador, é uma coisa ruim você ter um monopólio, né? Porque ele vai ditar, é ruim para o consumidor, porque ele vai gerar preços altos, geralmente, sempre, né? Ele vai gerar péssima qualidade, porque não tem contra quem competir. Então, se nós acreditamos no que é ruim o monopólio privado, por que nós acreditamos que os monopólios nos dois setores mais críticos da vida humana, que é a legislação e a jurisdição, seria bom? Porque é isso que o Estado tem, o monopólio. Então, conceder ao Estado o monopólio territorial da justiça significa entregar ao próprio Estado o poder de ser o juiz supremo em todas as causas, das quais ele mesmo é uma das partes envolvidas. Então, se você tem um litígio contra o Estado, então, sobre imposto abusivo, ou sobre alguma desapropriação de terra, ou alguma violação de direitos, quem que vai julgar essa causa? Um funcionário pago pelo próprio Estado. Então, é o equivalente lógico a você permitir que um time de futebol vai fornecer o juiz, as regras, a arbitragem da partida em que ele mesmo está jogando. Ou seja, a Argentina. Então, a injustiça ela não vai ser um acidente do Estado, ela é um vício estrutural do próprio monopólio. E aqui nós entramos na advertência profética que nós vemos em Samuel. Né? Então, o que está acontecendo ali? Nós estabelecemos aqui já os fundamentos sociológicos, os fundamentos econômicos, então nós precisamos abrir as escrituras sagradas. Nós sempre caminhamos aqui nessa série de estudos falando, caramba, mas nada presta, nada funciona. E a Bíblia já nos advertiu dessas coisas. Então, a primeira grande parada obrigatória para qualquer teologia política séria, a gente vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 8. Então, para contextualizar, Israel estava vivendo ali durante séculos sobre um sistema de anarquia teocrática, ou um confederalismo tribal. O que isso significa? Não existia um rei humano, não existia um governo central, não existia governo imposto permanente, não existia... eles não tinham um exército profissional também. Então, a nação ela era governada pela lei de Deus, a Torá, que foi dada no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E a justiça administrada, ela era localmente por juízes ali, que eram pontualmente levantados por Deus para poder libertar os povos das opressões estrangeiras quando Israel se arrependia dos seus pecados.
Então eram as pessoas que eram levantadas pontualmente por Deus para poder regular essas coisas. Só que quando o profeta Samuel ele começou a envelhecer, os anciãos de Israel eles se reuniram a pedido do próprio profeta. Então, lá no versículo 5 de 1 Samuel 8, ele vai dizer o seguinte. Obrigado, Fabrício. Vamos abrir lá, 1 Samuel. No versículo 5 ele diz, o povo dizendo, né? Eis que já está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então aqui, observa a tragédia, e a tragédia espiritual desse pedido do povo de Israel. Israel não queria ser mais um povo separado, né? Kadosh, sob o governo da proteção de Deus. Israel queria se tornar o quê? Um padrão do mundo, ele queria o que as outras nações tinham. Um rei. Eles queriam a pompa, eles queriam centralização, a ilusão de segurança que o rei das nações vizinhas ofereciam. E qual que é a resposta de Samuel? De Deus a Samuel, né? Uma resposta bem cortante no versículo 7. O Senhor diz: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te tem rejeitado a ti, mas a mim tem rejeitado, para que eu não reino sobre eles. Então já disse, Samuel, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. E rejeitar a descentralização tribal e pedir a criação de Estado centralizado sobre um rei humano foi, na avaliação explícita do próprio Deus, como nós vamos ver, um ato de rejeição à soberania divina. Então Deus ordena então que Samuel faça ali uma advertência para o povo sobre essa escolha que eles estavam fazendo. E Samuel ele vai projetar essa advertência e ela vai ter uma precisão profética assustadora, porque é o modelo atual de qualquer estado na história. Vem daqui. Então, quais são as advertências? No versículo 11 a 12. A primeira advertência é sobre o recrutamento compulsório e militarização. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás nos seus carros de guerra para relhar as suas lavouras e ceifar as suas messes. Depois, no versículo 13, ele vai falar de confisco de trabalho familiar. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Depois, no versículo 14, ele vai falar de pilhagem e extorsão de propriedade privada. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. Do versículo 15 a 17, ele vai falar de tributação e imposto. Dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas. Dizimará também o vosso rebanho. E no versículo 7, no final, ele dá a última advertência, que é a escravidão estatal. E vos lhe sereis por servo. Então atenta aqui para a ironia matemática presente no texto bíblico. Deus advertiu Israel de que o Estado tirânico e opressor exigiria do povo um imposto de 10%. Então o dízimo da colheita de rebanho. Para o israelita antigo, a perspectiva de ter um governo que lhe confiscasse 10% da sua produção era o ápice da tirania e da escravidão. Então o que diria o profeta Samuel se ele visitasse o Brasil, ou também qualquer democracia ocidental contemporânea, onde hoje o cidadão livre e democrático ele trabalha em média quase 5 meses inteiros para poder pagar apenas impostos diretos e indiretos para manter a máquina estatal. Nós pagamos de 30% a 50% de tudo que nós produzimos a um Estado falido e hipertrofiado. E ainda assim nós achamos que nós vivemos na era da liberdade. Nós conseguimos a proeza de ser 5 vezes mais escravizados pelo Estado do que a tirania que Deus advertiu Israel que ia destruir a sua própria liberdade. Então a conclusão de 1 Samuel 8 é uma conclusão bem devastadora, né? No versículo 18, Samuel vai encerrar como? Então, naquele dia, bradarei por causa do vosso rei, que vós mesmo houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O Estado é o castigo que a humanidade ele recebe por rejeitar o governo de Deus. Aí depois nós temos a história de Nabote. Muito interessante também. Então, para a gente poder entender a postura das Escrituras frente à tentação do confisco fiscal, nós vamos examinar essa trágica história da vinha de Nabote. Eu não sei se você já conhece, em 1 Reis 21. Então, essa é uma lição muito boa, anatômica, que mostra o choque do direito natural da propriedade, que é fundado no 8º e no 10º mandamento, e a sanha, o desejo apropriado do poder político. Então, nós temos Acabe, que era o ímpio rei de Israel, né? Ele possuía um palácio, Jezreel, e ao lado do seu palácio ficava a vinha de um homem que é um homem simples, chamado Nabote. Só que Acabe ele olha para a vinha e ele cobiça essa vinha.
E aí ele se aproxima de Nabote e ele faz uma proposta comercial. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto da minha casa. Dar-te-ei por ela outra vinha melhor ou o seu valor em dinheiro. Só que a resposta de Nabote é muito engraçada, né? É um dos maiores monumentos à resistência contra o arbítrio estatal numa literatura antiga. No versículo 3 ele vai dizer o seguinte: respondeu Nabote a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança dos meus pais. Tipo, vai se lascar. Tipo, não vou vender. Então por que Nabote ele se recusa a vender ao trocar a terra com o próprio rei, né? Então a gente tem que entender um pouco da história de Israel. Não foi nem por teimosia ou por avareza, mas foi por fidelidade à lei de Deus. Então, sobre a Torá, em Levítico 25, 23, em Números 36, o versículo 7, a terra, ela dividida entre as tribos de Israel, ela era uma herança da aliança. Então, ela pertencia em última instância a Deus, e ela foi confiada às famílias como uma propriedade privada perpétua. Então, o rei não era dono da terra de Israel. O rei ele não tinha jurisdição para expropriar a propriedade dos cidadãos. Então, Acabe ele volta para o palácio, todo emburrado, ele deita na cama, ele se recusa até a comer, de tão chateado que ele fica. Aí entra a sua terrível esposa, né? A rainha também pagã, Jezabel. O que Jezabel diz para Acabe no versículo 7? Governa tu agora sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se do coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Então, Jezabel ela veio da Fenícia. Então, a Fenícia era como qualquer governo ali, né? Era uma monarquia pagã, onde existia um poder pagão absolutista. Tinha um rei absoluto. Então, na cabeça de Jezabel, o rei do Estado, esse era o rei pode tudo. O Estado podia tudo. Era o que ela vivia, né, no passado. Então, a propriedade privada é uma mera concessão do governante. E como que Jezabel toma as vinhas de Nabote? Isso é o mais interessante. Ela não manda soldados invadirem as vinhas dele à mão armada de forma escancarada. Ela vai usar o próprio aparelho estatal, jurídico do Estado. Ela vai escrever cartas em nome de Acabe, e ela sela ali com o sinete real, e vai ordenar que as autoridades da cidade organizassem um julgamento oficial e contrata ali também 2 falsas testemunhas para poderem acusar Nabote de ter amaldiçoado Deus e ter amaldiçoado o rei. Aí Nabote, depois disso tudo, ele vai ser julgado, vai ser condenado por crime contra o Estado, e depois vai ser apedrejado até a morte. Aí depois disso, Acabe ele pegando a posse das vinhas de Nabote de maneira legal, né? Então, essa passagem expõe muito bem a tirania estatal ao longo dos séculos, que é o Estado frequentemente ele vai usar a fachada de legalidade, o aparato judiciário, as falsas narrativas para assassinar a reputação de cidadãos que são cumpridores da lei e também confiscar os seus bens. Só que a história também não termina aí. Ela termina de um jeito interessante. Deus vai enviar quem? O profeta Elias, para poder falar com Acabe. Exatamente na vinha roubada do Nabote. E Elias vai proferir ali o juízo terrível de Deus sobre o soberano, no versículo 19. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, mataste e ainda tomaste posse? No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então, as escrituras deixam um inequívoco aqui. O rei ele não está acima do 8º mandamento, que é não furtarás, e nem acima do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Então a propriedade privada ela não é uma invenção do capitalismo moderno ou do direito romano, se formos indo mais antigamente, né? Ela é uma instituição divina, intrínseca à ordem da criação. Então quando o Estado ele vai tributar excessivamente, ele vai confiscar bens, regulamenta a propriedade privada, ao ponto de esvaziar o seu uso, ou desapropria a terra sobre a desculpa de função social da propriedade, ele está agindo como Acabe e Jezabel. Ele está cometendo um furto qualificado e atraindo sobre si a ira do Deus Altíssimo. E agora vamos desmistificar talvez o texto mais difícil, né? Que é Romanos 13. Então, de maneira bem legítima, um irmão que é um leitor atento das Escrituras, ele deve estar se perguntando: mas Lucas, e quanto ao capítulo 13 da Carta aos Romanos? O apóstolo Paulo ele não vai dizer expressamente que todas as autoridades foram ordenadas por Deus e que devemos nos submeter a elas sob pena de condenação? Não é exatamente isso que está dizendo lá? Então, essa é a passagem bíblica mais mal interpretada, torcida e também instrumentalizada pelos tiranos estatais ao longo da história da igreja. Então, o absolutismo real usou Romanos 13 para poder pregar o direito divino dos reis. Os nazistas alemães usaram também Romanos 13 para poder calar a igreja perante Hitler. Os governos corruptos hoje usam Romanos 13 para poder exigir a obediência cega dos cristãos. Então nós precisamos fazer aqui uma exegese
entender o texto contextual também e teológico de Romanos 13, do versículo 1 a 7. Então, em primeiro lugar, vamos ler com uma atenção normativa e não como uma descrição cega de qualquer governo tirânico. Então, Paulo escreve nos primeiros quatro versículos, Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então vamos observar aqui as qualificações éticas e de propósito que o apóstolo Paulo ele vai estabelecer para o magistrado civil. Paulo ele não está concedendo um cheque em branco a qualquer monstro que está no poder. Ele está definindo a função condicional delegada ao Estado. Então, na própria teologia paulina, o magistrado ele é chamado de como? Se formos no grego, diáconos, que significa servidor, ministro de Deus. E qual que é o seu encargo legítimo sobre a graça comum? Primeiro, recompensar e proteger o que faz o bem, o cidadão honesto, produtivo, que cumpre seus contratos, e ser um terror e punir o que faz o mal. O homicida, o ladrão, o estuprador, o fraudador. Agora eu pergunto a vocês. E se o Estado inverter completamente esse mandato divino? E se o Estado ele se transformar num terror para o que faz o bem, perseguindo os cristãos, censurando a verdade, doutrinando as crianças, tributando o trabalhador até a miséria, e ele se transformar também num protetor para quem faz o mal, então promovendo a matança de inocentes no ventre materno, soltando criminosos perigosos das cadeias, financiando tiranias no exterior? Nesse caso, o governo ele já deixou de atuar como diáconos de Deus. Ele passa a atuar como um usurpador ilegítimo, como uma besta que emerge no mar em Apocalipse 13. E aí nós voltamos para uma obra clássica, né, do Samuel Rutherford, que nós falamos no estudo retrasado. Na sua obra clássica Lex Rex, ele vai expor a distinção. A função, então o ofício, ordenado por Deus para punir o mal e proteger o bem, e o abuso do poder. A tirania do governante, que é a rebelião contra a própria lei de Deus. Então, Rutherford ele argumenta que resistir a um governante tirânico e injusto não vai ser resistir à ordenação de Deus. É pelo contrário, é resistir à perversão do diabo e defender a ordenação original de Deus contra o abuso de um governante. Então, o rei que age fora da lei de Deus, ele perde a sua autoridade legítima. E também, Agostinho de Hipona, na sua obra Cidade de Deus, que nós já comentamos, de novo, né? Ele resume essa verdade da seguinte maneira. Retirada a justiça, o que são os reinos senão grandes faixas de pirataria? Foi a nossa primeira frase. Mas aí ele continua. Pois o que são as próprias faixas de pirataria senão pequenos reinos? A gangue é composta por homens. É governada pela autoridade de um príncipe. É ligada por um pacto confederado. O saque é dividido de acordo com a lei acordada. Se esse mal, pela adesão de homens abandonados, crescer a ponto de ocupar territórios, estabelecer residências, possuir cidades, subjugar povos, ele assume o nome de reino, não porque a ganância tenha sido removida, mas porque a impunidade lhe foi adicionada. Então o Agostinho é bem fulminante aqui, né? A única diferença entre um bando de piratas assaltantes e um Estado tirânico é que o Estado ele conseguiu crescer tanto que ele conseguiu adicionar impunidade à sua escala de roubo. Então ele chama a sua pilhagem de imposto e o seu império de pátria. Agora vamos tentar uma visão ao contrário de tudo que a gente tem visto hoje, né? E é aqui exatamente onde a gente deve dialogar criticamente com a corrente radical da filosofia política contemporânea, que é o anarcocapitalismo, que é a extrema do libertarianismo, né, das leis naturais, que foi formulado por pensadores como Murray Rothbard e Lysander Spooner e Hans Hermann Hoppe, que nós já vimos também. Então, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, ele não deve ser confundido também, primeiramente, com o anarquismo, ou o anarcossocialismo, que vai pregar o fim da propriedade privada, o caos e a desordem. Pelo contrário, ele vai pregar o respeito à propriedade privada, a ordem natural, e ao princípio da não agressão, a PNA. Então ele vai criar essa estrutura, como nós vamos ver, utópica, né, de uma sociedade. Então na tese libertária, ela faz uma pergunta que é bem provocativa, bem profunda, que é: se nós conseguimos produzir comida, roupa, carro, tecnologia, medicina, computadores, tudo isso através do mercado livre, do livre mercado, das trocas voluntárias, da cooperação privada, sem precisar de um monopólio estatal, por que nós não podemos fornecer, então, segurança, arbitragem, julgamento de litígio e leis da mesma forma?
Então, o jurista norte-americano, que é o Spooner, ele vai escrever na sua obra, ele vai desmontar essa ideia de que a Constituição de um país, ela vincula cidadãos que jamais assinaram essa Constituição. Então você obedece a Constituição do Brasil, mas você nunca assinou, você nunca concordou com isso, mas você tem que obedecer. E ele diz o seguinte, nas palavras de Spooner, a Constituição não tem autoridade inerente. Ela não é um contrato assinado por ninguém. Se ela não vincula aqueles que nunca assinaram, ela não passa de um pedaço de papel usado por um grupo de homens para usurpar o direito de governar e tributar todos os outros sem o seu consentimento. Aí nós temos o outro libertário, o Rothbard. Ele vai escrever em Ética da Liberdade, ele vai propor uma sociedade baseada no direito policêntrico. Então, numa sociedade no que não haveria um Estado, com o monopólio da violência, o monopólio da justiça, e os conflitos seriam resolvidos por tribunais arbitrais privados escolhidos voluntariamente pelas partes. Então, a segurança seria fornecida por companhias de defesas concorrentes, por seguradores. As leis seriam baseadas na proteção da propriedade e no cumprimento dos contratos voluntários. Só que como nós cristãos devemos avaliar essa tese mais ANCAP, né? Nós precisamos reconhecer os serviços analíticos que os pensadores libertários prestaram ao pensamento humano. Então eles trouxeram coisas boas, que foi a desconstrução da mística do Estado. Então eles mostraram que o Estado não é um Deus benigno, como se achava que era, mas sim uma instituição fundada sob coerção, tributação compulsória e monopólio de força. E também a aplicação rigorosa do 8º mandamento. Eles levaram a sério a premissa de que o roubo é imoral, independentemente de se ele for praticado por um marginal na rua ou por um burocrata em Brasília. Então eles construíram essa tese, com o PNA, que é o princípio de não agressão, no centro, sendo o pacificador entre todas essas esferas. Só que a gente tem que analisar o ponto de vista do realismo antropológico reformado, a visão cristã. Então, a utopia anarcocapitalista, ela vai esbarrar no mesmo obstáculo que todas as utopias que nós vimos até agora, essas utopias humanas, que aconteceu no socialismo também, elas encontram, que é a doutrina do pecado original da depravação total. Então vocês podem ver, aqui a gente tem a PNA, né, o princípio de não agressão. Mas na realidade, a gente tem um pecado original que vai contaminar toda essa estrutura perfeita. Então, infelizmente, não vai ser possível. E aí o que vai acontecer? No lugar de onde nós tínhamos aqui uma justiça descentralizada, nós vamos ter os warlords, os cartéis, que nós vamos falar agora. Então, os libertários eles vão tender a acreditar que se nós formos abolir esse Estado, os homens eles vão passar a se comportar, então, de uma forma perfeitamente racional, respeitando voluntariamente os contratos e o princípio da não agressão, a PNA. Só que isso é um otimismo antropológico muito ingênuo, porque no mundo caído, sem você ter qualquer estrutura de intervenção, né, institucional, de restrição do mal, a graça comum, a ausência de um magistrado civil, ele vai dificilmente resultar numa ordem anarcocapitalista perfeita e livre de mercado. Então, o mais provável, dado a natureza corrupta do homem, é que esse vácuo de poder ele vai ser rapidamente preenchido por organizações privadas violentas, que serão os mafiosos, os cartéis, milícias armadas, ou os senhores de guerra, os warlords, que eles recriariam estados talvez ainda mais brutais, ainda mais despóticos sobre as ruínas da sociedade civil. Então, provavelmente, esse vácuo, esse buraco seria preenchido por esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Mas eu acho bom enfatizar que o anarcocapitalismo ele é brilhante como ferramenta de diagnóstico analítico para desmascarar a farsa do leviatã estatal. Só que também, ao mesmo tempo, como qualquer outra ideologia, ela vai ser insuficiente como uma receita estrutural para poder governar um mundo que é principalmente habitado por humanos decaídos. Isso. Então nós chegamos no ponto síntese da nossa reflexão, né? Reflexão, que é diante da história, da economia, da exegese bíblica, da crítica também, de todos os lados que nós fizemos aqui. Qual que é a posição madura, equilibrada e biblicamente fiel de um crente reformado sobre o papel do Estado? Então, a teologia reformada, ela não é nem estatista, que adora o governo, e nem anárquica, que vai ignorar a necessidade da ordem do mundo caído. Nossa posição é da jurisdição estritamente limitada sobre a graça comum. Então nós podemos sintetizar a nossa visão cristã, principalmente reformada, sobre o Estado, em 4 pilares inegociáveis. Não está dando para ler aqui, mas eu vou falar devagar.
Então, o Estado ele não é uma instituição de ordem da criação, só que da graça comum. O que isso significa? Deus ele não criou o Estado no Éden. Ele não é a criação original. No estado de inocência antes da queda, a humanidade ela seria governada por famílias, por alianças voluntárias e pelo autogoverno sob Deus. E o Estado ele foi introduzido por Deus como uma medida de emergência e também de restrição provisória após a entrada do pecado na história, em Gênesis 9:6, para poder evitar que a humanidade se destruísse a si mesma com um banho de sangue generalizado. Então o Estado ele é um gesso para um osso quebrado, ele não vai ser um corpo saudável. 2. Relembrando novamente, né, as esferas, a doutrina sobre as primeiras esferas do Kuyper, ele vai lembrar que o Estado ele é apenas uma das esferas da sociedade. Então o Estado ele não é o dono da família, ele não é dono da igreja, não é dono da economia e não é dono da cultura. Então cada uma dessas esferas possui uma autoridade delegada diretamente por Deus, com jurisdições separadas. Então o papel do Estado é estritamente a preservação da justiça pública externa. Punir o homicida, o assaltante, estuprador, o invasor estrangeiro. O Estado ele não tem jurisdição para educar os nossos filhos, ele não tem jurisdição para ditar a fé e a moral, ele não tem jurisdição para gerir os meios de produção ou fixar preços. O terceiro pilar, o limite da tributação e da defesa da propriedade privada. Então, à luz de 1 Samuel 8 e também de 1 Reis 21, qualquer Estado que vai tributar a sociedade de forma assim, exacerbante, escorchante, tomando 30%, 40%, 50% da riqueza do cidadão, ele deixou de agir como um servidor por bem e ele se transformou numa máfia de pilhagem legalizada. O cristão ele deve se opor intelectualmente e moralmente ao agigantamento do leviatã fiscal e regulatório, defendendo o direito da propriedade privada e a liberdade da iniciativa como mandamentos bíblicos de preservação da dignidade humana. E nosso quarto pilar é a desmistificação dos messias políticos. É uma coisa muito em voga hoje, né? Se vê um messias toda hora em um político, né? Nós não esperamos que nenhum presidente, nenhum partido político, nenhuma lei estadual ou nenhuma utopia ideológica ela traga redenção para o coração do homem. O político ele não salva ninguém. A política ela não perdoa pecados. A política não regenera a alma morta das suas ofensas. A esperança do crente ela não vai repousar em Brasília. Ela não vai repousar em Washington ou qualquer outro tipo de palácio terreno. E qual que é a nossa conclusão? Depois de bater em todo mundo, provavelmente sair daqui sendo odiado por todos os lados, né, nós encerramos a nossa exposição retornando à perspectiva correta da história. Que é nós vivemos um tempo em que os estados modernos eles se tornaram assim, gigantescos, muito intrusivos e muito pretensiosos. Então eles vão prometer o quê? Saúde universal, educação perfeita, segurança total, erradicação da pobreza. Eles prometem até gerenciar o clima do planeta. Então eles vão exigir que os nossos filhos, em suas escolas, usem suas escolas estatais, que o nosso dinheiro, que é através dos impostos extorsivos, eles vão exigir isso também, e a nossa conformidade mental também, através das leis de censura. Tudo isso ele exige de nós. Então eles agem como se eles fossem o próprio Deus encarnado na Terra. Só que a mensagem das Escrituras para os impérios humanos é uma mensagem engraçada, né? Porque é uma mensagem de riso, é uma mensagem de deboche. Então no Salmo 2, o salmista ele descreve os reis da terra e os governantes ali que estavam conspirando juntos contra o Senhor, e ele diz o seguinte: rompamos as suas ataduras e castemos de nós as suas cordas. E qual que é a reação do rei do universo no versículo 4? Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então na sua ira lhes falará e no seu furor os confundirá. Então Césares caíram, seus impérios viraram poeiras em escavações arqueológicas, os tiranos nazistas eles duraram 12 anos, os bunkers dos nazistas hoje viraram estacionamento, os burocratas soviéticos eles ruíram, a União Soviética ela é só uma mancha nos livros de história. Os governantes do nosso tempo, que hoje eles também desafiam a lei do Altíssimo e esmagam o povo sob o peso do Leviatã, o Estado, eles terão exatamente o mesmo destino. O Estado ele não é supremo, o Estado ele é apenas uma instituição passageira, muito frágil, limitada desse século que passa. Então, enquanto caminhamos como peregrinos nessa terra, nós seremos cidadãos exemplares naquilo que for justo. Nós pagaremos impostos estritamente necessários para a ordem política pública, nós respeitaremos as leis necessárias que não violem a Bíblia,
nós seremos trabalhadores honestos e bons vizinhos. Mas o nosso coração, a nossa lealdade suprema, o nosso amor incondicional, a nossa adoração, ela pertence a uma única pátria, e não é essa. E ela pertence a um único rei, e não é nenhum rei humano. Então, na próxima palestra, nós vamos, e última, né, nós coroaremos esse estudo compreendendo a cosmovisão reformada sobre a política de maneira geral. Então, como vivemos como embaixadores fiéis do reino dos céus, de verdade, nas práticas, né? Enquanto marchamos no meio de uma geração que é completamente perversa e corrompida. Só que lembre-se, as nações elas são como a gota que ela vai cair num balde. E lá diz em Isaías 40:15. Então, os imperadores passam, o Leviatã ruirá, mas o reino do Senhor e o seu Cristo permanecerá para todo sempre. Então, que Deus nos dê discernimento, sabedoria e coragem para não nos curvarmos perante as estátuas do Estado moderno. A Ele seja glória, hoje para sempre. Amém. Aqui estão as referências bíblicas, bibliográficas. E bíblicas também estão aqui. Alguma pergunta, alguma colocação? Sim. Tem um microfone aqui. Vou passar para ele só um minuto. Ô, Lucas, diante de tudo isso, né? Muitas igrejas e muitos cristãos, assim, eles acabam olhando, vendo, né, esse diagnóstico de que não tem uma forma de governo ali que faça sentido e tal. E muitos deles acabam olhando ali para Israel, olhando para como a coisa era e pensando assim, e se fosse uma teocracia? Né? Então, eu acho que é uma coisa que acontece bastante, assim, muita gente tem essa ilusão de um reino utópico, teocrata, né, onde a igreja governaria, e achando também que existe um tipo de Messias nesse sentido de que vai ter ali um grande teólogo ali que vai poder governar um reino para cristãos, né? O que você pode dizer sobre isso? O próprio Deus já disse, né? Quando o povo já pediu o rei, ele já disse que vocês vão pedir minha ajuda, vocês vão clamar. E eu vou falar, vocês pediram isso. Ele vai responder, vocês pediram isso. Então por isso não é possível, né? Mas voltar nesse estado original. O povo já rejeitou Deus e Deus falou até para Samuel, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. E eles vão sentir isso no futuro, e eles vão clamar, e eu vou falar, você lembra que vocês rejeitaram? Eu não os ouvirei. Então é exatamente o que acontece. E aí quando surge um estado teocrático hoje, é do Deus Senhor que comanda, né? Não nosso Deus. Então geralmente vira uma carnificina, uma coisa terrível. Mais alguém? Kézia. Quando o povo de Israel pediu um rei, né, haviam já governos instituídos ao redor, né, que eram os inimigos ali. Caso, é uma ideia assim, né, como que seria se na época o povo não tivesse pedido um rei? Como que, de fato, a gente tinha ali os juízes, né, que governavam, mas é como se tivessem dois governos separados, os dos ímpios e dos cristãos, tentando trazer isso para os dias de hoje. Será que seria possível a gente... Mas daí é uma ideia, tá? Será que seria possível ter conseguido, ao longo dos séculos, né, dos milênios, a gente ter um governo cristãos totalmente dependentes de Deus, né, e outros povos ao redor reinando? Sim, assim, os juízes eles não governavam. Eles, na verdade, eles apareciam pontualmente quando tinha algum impasse. E aí eles eram levantados ali pelos profetas para poderem resolver esses impasses. Então, na verdade, não tinha governo, né? Era realmente, assim, quase beirando o anarcocapitalismo, só que eles tinham uma base que era a Torá. Então, eles seguiam a lei bíblica. Então, assim, a gente pode brincar com as ideias, né? Pensar o que poderia acontecer. Mas hoje as pessoas seguem também a Torá, a Bíblia. Então seria meio complicado. De qualquer maneira, o problema não é o modelo de governo, nem nada que seja do tipo, né? É aquele problema que nós conversamos, a queda do homem, da aprovação. Então ele sempre vai conseguir distorcer, deturpar qualquer coisa que ele toque. Luan?
Pode parecer meio boba a pergunta, mas já conhecemos pessoas com esse pensamento, eu queria tirar essa dúvida. E o concurso público? Como é que funciona? Que tem? Assim, pra uma pessoa que... Não é nada indireto, assim, pra quem é concursado, tá? Mas assim, sabendo de tudo isso, normal? Normal Ou tem o quê? alguma base? Pra não ser um... Não é nada contra, tá bom? Tá. Mas de estar no meio do... Explica a pergunta. Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que ele quer dizer assim, já que o Estado é tão ruim, trabalhar a favor do Estado, eu também tô errado? É Então. mais ou menos isso? Isso pode ferir a consciência de muita gente. E se fere, não faz. Só uma coisa, né? Mas- O Ron Swanson é funcionário público. Assim, ele é. É uma parte mais engraçada. Ele é o diretor do federal. departamento de Exato. parques. Exato. Mas tem profissões que, assim, você não vai ter outra alternativa, né? Que foram engolidas pela máquina. E aí você vai ter que seguir nessa linha. Então, se você quiser ser, por exemplo, professor universitário de uma universidade pública, você vai ter que fazer um concurso público. E até mesmo nessa própria ideia, você não vai deixar de fazer alguma coisa, de fazer um bem, de crescer, de estudar, de fazer qualquer outra coisa, porque você mesmo estudar numa universidade pública já é usando uma coisa, né, estatal. Você não vai deixar de fazer essas coisas porque o Estado se apropriou dessas coisas também. Senão você não vai viver também. E ali também Romanos 13 diz o quê? Que o Estado ele tem um papel, mesmo como um gesso, ele tem um papel de abençoar, promover o bem, né? E punir o mal. Então, uma vez que você acaba fazendo parte desse sistema, que faz você tá no pós-queda, você é um agente conservador ali, ser sal e luz dentro de um sistema caído, corrompido e muitas vezes até mais do que equivocado, maligno. Você tem um papel ali de ser sal e luz dentro daquele sistema, fazer diferente daquilo que o mal faz dentto do sistema. Se você for um professor público, seja exatamente o contrário daquilo que nós esperamos de você, que você seja péssimo. Então seja o contrário, seja bom. Ele tá brincando, tá? Isso é uma brincadeira, só para abrir aspas, fecha aspas aqui. Entendeu? Você seja um funcionário público, segundo 1 Coríntios, capítulo 10, 31, tá bom? Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Débora, Shilof e depois André. Me quebra. Quer falar? A primeira pergunta: como pagar menos impostos, então? Se eu tenho que me submeter às autoridades e aí não ir contra, né, obedecer. E outra pergunta, na linha da educação: ser um professor bom. Hoje, a maioria das escolas segue a ideologias completamente contrárias à Bíblia. Como que fica o papel desse funcionário público, né, obedecendo às autoridades, mas aí se ele obedece a Deus, ele perde a função dele, enfim, como que ele se posiciona? Não, mas do próximo estudo vai falar sobre isso. Sobre exatamente isso. Não, os dois. E tá. Responde agora? Não. Então, ó, não vamos dar spoiler, tá? No próximo estudo a gente vai falar exatamente do como o cristão, de maneira prática, ele pode fazer todas essas coisas. A participação do imposto, do governo, ou se tiver dentro de qualquer função estadual, essas coisas. Vai ser... Então, semana que vem é ceia. Na outra, vai ser o último estudo dessa série. Isso. Ele vai abordar essas duas questões. Vamos abordar a vida política do cristão. Sim. Até mesmo no sentido que eu vou abordar desse último estudo, do cristão como entre aspas, um protagonista dentro da máquina, né? Sendo um vereador ou presidente, qualquer coisa do tipo. Andrioma. Eu queria só fazer uma observação. Quando você falou lá do rei Acabe e da esposa dele, me veio claramente o que está acontecendo no Norte e Nordeste, o ICMBio, né? Para quem não sabe, o ICMBio foi instituído pela ministra Marina Silva, né, do Meio Ambiente,
que visa a socialização, me fugiu a palavra agora, a função social da terra, né? E aí eles estão indo nos pequenos produtores lá do norte e nordeste, que tem seu gado, sua terra, e eles vão com o intuito, eles chegam sorrateiramente, faz amizade com os produtores lá, passam uns dias lá, acampam, e quando eles se dão conta, os pequenos produtores, o ICMBio, um modo de fiscalização, eles vão lá, tomam o gado à força, né? Inclusive já houve até confronto em relação a isso com os produtores, tomam o gado e levam o gado das pessoas, e recentemente saiu uma notícia agora que eles pegaram o gado alegando com a justificativa de que a produção que estava ali estava contaminada, não estava seguindo os padrões sanitários. E eles pegaram esse gado, mataram e distribuíram para a população lá de Corralinho, ali para fazer propaganda política, distribuindo carne gratuita para o povo. Enquanto isso, a fiscalização, eles fazem um auto de infração, eles encontram dentro da lei situações que não houveram, que não aconteceram dentro daquela propriedade para justificar aquela ação. Então, isso tem acontecido bastante no norte, na região norte, nordeste, em relação aos pequenos produtores. O Estado está usando da lei que ele mesmo criou para tomar aquilo dos pequenos produtores, mesmo eles estando dentro da lei, né? Uma forma de... É basicamente a mesma coisa que a esposa do rei fez, né, em relação à vinha. Que não deixa de ser uma pirataria. Muito. Né? São criminosos que se utilizam de uma prerrogativa legal para cometer uma barbárie contra pessoas indefesas. Eu vi isso daí. Terrível, terrível. Nojento. Mais um. Pedro. Aí, entrando nisso parecido com o que a Andreilma falou e também nessa função do Estado, porque um argumento comum que se utiliza para essas ações do Estado é exatamente esse de estamos protegendo o bem, estamos protegendo a saúde e tudo mais. E para casos como esse muito extremo, você vê como isso é uma usurpação do poder. Onde ou como a gente conseguiria traçar, não sei se dá, uma linha específica até onde ele estaria protegendo a saúde mesmo? Claro, esse exemplo, ele não está protegendo nada, está usurpando, está pirateando. Mas alguns exemplos mais cinzentos, onde a gente conseguiria traçar uma linha onde ele... até aqui, ele está realmente protegendo a saúde ou o bem do ser humano que às vezes não sabe. Então, por exemplo, sei lá, proibir crack. O Estado está proibindo no sentido de, assim, está restringindo a liberdade porque isso vai fazer mal a toda a sociedade, digamos assim. Não sei se o exemplo que eu falei está certo também, mas... E aí, nesse ponto, será que a gente teria como traçar uma linha em que até aqui teria como ser mais ou menos útil, ou a partir daí não? E baseado nisso, eu sei que tem as esferas, e uma esfera não pode interferir necessariamente na outra. Então, talvez entre em algo disso aí. Não sei se deu para entender mais ou menos, ou se ficou confuso. Mas tem essas duas ideias e como que isso tudo se harmoniza. Tanto as esferas, quanto também você proteger alguém que vai fazer um mal, né? Sim. E não entrar num... Isso que você falou é muito interessante. Mas eu vou pedir para o Lucas trazer as consequências práticas das ações diante de uma imposição estatal, mas só para um gostinho. Antes de qualquer coisa, nós temos que analisar quem está por trás dessa coerção. Porque o que você está falando é coerção, através de uma visão positiva. Mas, de novo, volta aquele slide que ele colocou, depois do ANCAP.
quem está por trás. Por quê? Do mesmo jeito que existe uma proibição contra o uso do entorpecente em prol da saúde, do bem-estar do cidadão, o próprio Estado promove bets, libera tigrinho e outras N situações que afundam não só um viciado, mas todo um contexto em torno do viciado. E a gente vê o que está por trás. Hoje, o Estado ele tira do trabalhador 8% em prol do FGTS. Você não tem opção. Vem descontado. E ele pega isso daí e diz o quê? Porque você não é capaz de gerir esse dinheiro. Então, o papai Estado vai pegar e vai cuidar desse dinheiro para você. Só que ele vai pagar menos do que a inflação. E aí, se você precisar de alguma ajuda, ele vai pegar esse dinheiro que é seu, do trabalhador, e vai emprestar para você 30 vezes mais caro. Por quê? Porque ele quer cuidar bem de você. Então, você percebe que acaba virando um círculo. Mas eu vou pedir para o Lucas trazer no próximo estudo os desdobramentos ante ações impositivas do Estado. Pode ser? Ok? Última, Wilson. Última. Papo fogo mesmo. Põe fogo aí. Pastor, e Lucas, né? Aquele puritano, o Oliver Cromwell lá, ele falou: confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Acho que a gente já está vivendo esse momento. Então, é o seguinte, o que o Lucas falou aí, meu, tá certíssimo. E eu acho que a gente tem que confiar em Deus mesmo, em toda a segurança da nossa família, tudo. Primeiramente nele, mas acho que o que ele falou lá atrás é pra gente ficar esperto. E aí eu acho que essa colocação do Wilson vai acabar entrando na pergunta ou nas perguntas da Débora. Entendeu? Sim. Exatamente. O que a Adriana falou. Como, de maneira prática, sem pecar, devemos nos posicionar ante a uma imposição ou uma ação coercitiva de um Estado que está fora da palavra de Deus. É isso. Fechou? Vamos ficar em pé? E o Luan está com um strike. 3, vai lavar banheiro. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo na nossa condição caída, pecadora, mesmo o povo tendo rejeitado o Senhor como rei, teu filho vem, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e ele nos acolhe. E nós não somos perfeitos ou sequer melhores do que as pessoas que não te conhecem, mas o que nos torna diferentes é justamente sermos salvos, redimidos e transformados dia após dia na imagem do teu Filho. Por isso, nos ajude nesse mundo caído, diante de governos opressores, diante de narrativas enganadoras, diante de estratagemas para derrubar, mesmo que com aparência de legalidade, o teu povo. Que o Senhor nos dê a capacidade de resistir, nos dê a capacidade de entender o sistema, não servir ao sistema, combater ao sistema, mas acima de tudo, para a honra e glória do teu nome, não para desejos pessoais. Eu te peço a tua bênção sobre tudo que foi falado aqui, ministra aos nossos corações, abre o nosso entendimento e guarda o nosso coração. Abençoe o Lucas que trouxe esse estudo e o trará no último estudo da série também, questões que são muito pertinentes para nós como igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.